Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cássio, sou do escritório do Rio Grande do Sul. Fiquei bastante contente de ter sido escalado para vir para o Paraná, que tem um movimento sindical organizado, combativo, e que, para nós ali do Rio Grande do Sul, é uma grande referência na discussão do piso regional. O estado que foi o pioneiro lá em ter o piso regional, hoje é o pior piso regional de todos. E o de vocês começou um pouco depois, agora está sendo a referência na luta dos pisos regionais, né? Ajudou Santa Catarina a conquistar o piso dele. E espero que esse exemplo nos ajude na nossa luta para melhorar, né? Nossa database agora em maio, e a gente está tentando, né, com o exemplo do Paraná, mostrar que é possível, que isso ajuda a economia. Eu fiquei bastante contente de vir aqui para colaborar nessa discussão. E a ideia é fazer uma discussão, primeiro da economia, da conjuntura econômica, fazer uma análise das negociações de 2009, enfim, e ver quais as perspectivas da negociação para 2010. Eu não pretendo me estender muito, para deixar mais tempo para o debate. E uma coisa que eu acho importante falar no começo é a tentativa de linkar, ou seja, de unir a negociação da jornada de trabalho com a nossa negociação do dia a dia. Não são coisas distintas. São coisas que elas têm que estar casadas. E essa é uma ideia. Às vezes o movimento sindical, às vezes a gente mesmo que trabalha com isso, eu sou um dos coordenadores no DIESE da campanha para a redução da jornada de trabalho. Durante uma fase dessa campanha teve um comando das centrais sindicais e eu participava da assessoria, e às vezes a gente mesmo que trabalha com isso no dia a dia, a gente acaba esquecendo que a jornada de trabalho ela tem que estar não só nessa negociação lá no Congresso, mas ela tem que estar na negociação no dia a dia. Então é importante a gente fazer essa ligação, ou seja, quando a gente fala em redução da jornada de trabalho, a gente não está falando só da conquista de uma legislação. A gente também está falando das conquistas diárias, ou das não conquistas, da luta diária, por mexer na jornada de trabalho, que também não é só a questão da extensão, elas têm outros componentes que são muito caros ao movimento sindical e ao trabalhador. Então, é importante a gente fazer esse gancho, fazer essa ligação entre negociações e com uma questão particular das negociações e a redução da jornada de trabalho. Bom, para a gente começar discutindo conjuntura econômica, eu trouxe esse gráfico aqui, que mostra na linha o saldo de empregos, o saldo formal de empregos, e nas colunas o PIB. E a gente pode perceber, com algumas diferenças, essa linha ela acompanha o crescimento ou a queda do PIB. O PIB cresce, gera mais empregos formais. O PIB cai, gera menos empregos formais. Então, a geração de empregos formais ela está casada com o crescimento do PIB. Bom, nesse ano de 2009, aconteceu algo que é pouco comum de acontecer na economia. O PIB brasileiro caiu ou se manteve, menos 0,2 é praticamente zero. Se manteve igual ao PIB de 2008, ou seja, no ano de 2009 se produziu o mesmo que se produziu em 2008, porém se gerou 1 milhão de novos postos de trabalho. Algo que não é comum de acontecer na economia. Eu me lembro mais ou menos, que na década de 90, e eu peço ajuda aos técnicos do DIESE, que são bons de números, teve 2 anos que a economia não cresceu, que eu acho que foi 96, 97. Desculpa, 2 anos que a economia cresceu e não se gerou postos de trabalho. Que na Europa os anos foram, também se não estou enganado, 90 e 91. A economia cresce e não se gera emprego. Que acabou resultando num livro que ficou conhecido e numa discussão que era o fim do emprego. Agora não vai ter mais emprego, acabou a sociedade do emprego, acabou. Que foi
Momento muito particular de reestruturação produtiva, onde estavam se fechando postos de trabalho, né? No caso brasileiro, teve toda a abertura econômica no começo da década de 90, estabilização dos preços em 94, que acabou gerando esse fenômeno da economia crescer e não gerar emprego. Fenômeno raro também. E o ano passado aconteceu esse fenômeno raro, ou seja, a economia não cresceu e se gerou 1 milhão de empregos. Bom, aí eu pergunto para vocês, o que se deve a esse fenômeno muito raro na economia brasileira e mundial? A economia não crescer e se gerar 1 milhão de novos postos de trabalho formais. Quais seriam os motivos? E mais, né? Para ajudar a pensar, né? A gente não pensar só nessa questão pontual. O que tem feito a economia brasileira, com exceção, a economia brasileira crescer, com exceção de 2009, que ela não cresceu, mas o que fez ela crescer nos últimos anos? Né? A gente vem desde 2003 crescendo. O que fez essa economia brasileira crescer? Quais foram os principais fatores que levaram a economia brasileira a crescer nos últimos anos? E será que esses fatores eles foram os responsáveis pelo fenômeno de a economia não crescer e mesmo assim gerar emprego? Então, essa reflexão que eu quero fazer, e assim, junto com vocês. Bom, então alguns pontos que fizeram com que o PIB, né, nos últimos anos, foram importantes para o crescimento do PIB e para esse fenômeno do ano passado, né? Questão do salário mínimo. E olha, vê bem, todo ponto que eu vou falar aqui, a gente vai ver o papel importante que o movimento sindical teve. Tá? Então, para a gente se identificar enquanto protagonista desse crescimento dos últimos anos e protagonista dessa situação diferenciada do ano passado. Né? Então, um ponto que teve um aspecto importante para o crescimento dos últimos anos foi o papel do salário mínimo. Né? Se a gente pegar desde 94, o salário mínimo mais do que dobrou. Se a gente tivesse, de 94 para cá, apenas reajustado o salário mínimo pela inflação, hoje ele seria, não de 510, ele seria de R$236. Então ele mais do que dobrou de 94 para cá. E o movimento sindical, a união das centrais sindicais nas passeatas, nas caminhadas para Brasília, foi fundamental. Né? Então a gente teve como um fator importante o salário mínimo, a Bolsa Família, reajustes nas datas bases, ou seja, o movimento sindical nos últimos anos, né, vem conquistando, na sua grande maioria, teve ano acho que chegou a 96%, ou reajuste pelo INPC, e na sua grande maioria, INPC mais ganho real. Inclusive o ano passado, as negociações do ano passado, elas foram iguais ou melhores que a de 2008. Né? Então isso é fundamental para a manutenção do mercado interno. Né, e um papel que foi do movimento sindical. Né? Aumento do crédito. Né? Também aí o movimento sindical teve um papel relevante, muito discutido, muito polêmico, né? Mas por aumento do crédito, que ele saiu de 25% do PIB para 40% do PIB nos últimos anos, bom, né, teve uma pressão aí pelo crédito consignado. Não quero entrar no mérito, se é bom, é ruim, mas enfim, foi o papel do movimento sindical que apostou nessa bandeira, e isso foi um dos fatores que fez o crédito aumentar no Brasil. Tá? Então, para o aquecimento do mercado interno, a gente tem pelo menos a questão do salário mínimo, reajuste na database e aumento de crédito, que o movimento sindical teve um papel decisivo. Tá? Aumento das exportações. Tá? O Brasil, nos últimos anos, diversificou muito as suas exportações, isso fez com que elas aumentassem. A gente praticamente... Nos últimos 10 anos a gente dobra o volume de exportações em termos de PIB. A participação das exportações no PIB ela quase que dobra nos últimos anos. Isso também é importante e foi importante ano passado não só ela ter dobrado, mas como ela foi diversificada também. Né? Aqueles países que a gente tinha os nossos parceiros principais, Estados Unidos e Europa, eles perdem peso relativo. Né? O Brasil exporta mais para a África, exporta mais para a Ásia, exporta mais para a América Latina, para a Argentina. Então, essa diversificação teve um papel importante. Aumento do gasto público. Tá? Não só esse gasto público com obras do PAC, né? Mas aqui é importante
O fortalecimento do serviço público, né? A gente sabe de todos os problemas salariais que tem no setor público. Lá no Rio Grande do Sul, a gente está, o setor público estadual, por exemplo, está há 3 anos sem reajuste. Né? Mas, enfim, a valorização do setor público, e um reflexo disso é a reestruturação do serviço público. Né? É lenta ainda, mas a gente vê uma enxurrada de concursos públicos aí, que sempre foi uma demanda do movimento sindical, né? A valorização do serviço público, a contratação efetiva do funcionário público através de concurso, né? Essa é uma bandeira do movimento sindical do setor público, né? A valorização das carreiras, isso vem sendo feito, né? E mais uma notícia importante que chegou agora, fresquinha, né? Da valorização do setor público, é a questão da 151, né? Passar a ter data base, passar a ter reajuste anual. A gente sabe que isso não é imediato, né? Tem servidor público aqui, não pode guardar as armas ainda, né? A resolução ser aprovada, ela tem que ser regulamentada agora, ela tem que virar lei. Essa vitória ela não significa nada dependendo de como vai vir a lei, como que ela vai ser oficializada, como que ela vai passar a vigorar. Então, vamos conquistar a vitória hoje, mas amanhã vamos para a rua de novo, né? Que a gente tem que garantir. Mesma coisa vale para o salário mínimo, né? O salário mínimo não virou lei. Reajuste do salário mínimo não é lei, é medida provisória. Então ele não está, acabou a garantia. Ele vale 2011, vai ter reajuste pelo PIB mais o NPC. 2012, ou a gente vai para a rua de novo, ou a gente vai caminhar em Brasília de novo, ou o salário mínimo também não está garantido, né? Congelamento do servidor público. A gente tem que se manter mobilizado, né? Inclusive para o salário mínimo. Não existem vitórias eternas, né? Então, o aumento do gasto público tem a ver também, em parte, com o protagonismo do movimento sindical para a melhoria da carreira, para concurso público, para efetivação. A evolução do emprego formal. Né? O emprego formal ele cresceu muito. Se a gente pegar em 94, eram 98, desculpa, eram 24 milhões de trabalhadores formais no Brasil, carteira assinada, falando de carteira ou estatutário. Em 2009 chegou a 41 milhões, ou seja, mais um ano e dobra isso, quase dobra. Não, dobra ainda está longe, né? Mas enfim, saiu de 24 para 41. E isso faz com que... E esse crescimento do setor formal significa também a diminuição do setor informal, relativamente. Né? O setor formal, os trabalhadores formais, eles representaram, em 98, 48%, 47% da força de trabalho. Hoje eles são 53% da força de trabalho. Né? É pouco, bom, mas já é uma melhoria. Né? E isso faz com que os salários fiquem mais estáveis. Né? A formalidade ela garante uma estabilidade maior, garante um salário melhor, enfim, ajuda no consumo do mercado interno. E a evolução dos pisos, né? Seja os pisos das categorias que tiveram reajustes melhores do que os pisos salariais, seja os pisos regionais, né? Agora já temos 5 estados importantes, um piso regional ajudando no aumento do consumo do mercado interno. Né? Bom, então esses são os fatores que levaram a economia brasileira a crescer significativamente, né? Fatores importantes, tem outros também, mas esses foram fatores importantes e fatores que o movimento sindical teve participação efetiva. Tá? Bom, quais os fatores que não ajudaram muito, né? E que também podem atrapalhar se a gente não tiver mobilizado? Né? A questão da taxa de juros, né? Ela caiu, é verdade, ela caiu bastante, mas ela ainda continua extremamente alta. Tanto a taxa de juros quanto o spread bancário, que é a diferença entre o valor que o banco paga para captar o dinheiro com o valor que ele recebe ao emprestar o dinheiro, também é um dos maiores do mundo. Então esse é um fator e que volta a ameaçar, né? O sistema financeiro, né, faz uma pressão grande para o Banco Central elevar a taxa de juros. Tá? Ou seja, o movimento sindical... Não sei se não é o momento de a gente voltar a fazer caminhada lá na frente do Banco Central em Brasília, lá no Rio Grande do Sul fizeram na frente do Banco Central também, aqui eu acho também, né? Ou seja, tem uma ameaça de elevação da taxa de juros,
tem o problema da rotatividade, né? A rotatividade continua extremamente elevada, em torno de 25%, ou seja, a cada 4 anos roda todos os trabalhadores, né? E esse é um problema que leva à piora dos salários, né? A gente sabe que a rotatividade é utilizada para o rebaixamento salarial, né? Quem é contratado com salário inferior, em torno de 10% inferior a quem é demitido. Então esse é um problema sério que a gente tem que estar esperto para combater. Bom, e o que o colega colocou lá no fundo, que também é um outro problema, foi a recuperação lentíssima da remuneração média. A remuneração média, ela recupera, tem uma recuperação, mas muito lentamente. Então, bom, e esse gráfico ele mostra isso, né? Essa linha aqui contínua é a evolução do emprego formal, né? Dados da CAGED. Essa linha aqui mais baixa, né, que abre essa boca aqui do jacaré, é a remuneração média. Ou seja, ela hoje, em 2008, ela está no mesmo nível de 98. Então, 98 ela cai, até 2002, 2003 ela começa a recuperar muito lentamente e hoje ela tem o mesmo valor que tinha em 98. Ou seja, essa recuperação do emprego formal e mesmo, vê bem, isso que a gente falou, o salário mínimo aumentou muito, os pisos estão aumentando, o piso regional cresce, os reajustes da database têm ganho real. Ou quando a gente vai ver o que está acontecendo na remuneração média? Ela cresce muito lentamente. Um dos fatores é a rotatividade, né? Então, tu reajusta o salário em 7%, 3% de aumento real. Os caras rodam. Né? Os ocupados todo, o movimento é muito parecido, né, Sandro? É muito parecido, mas ainda não recuperou. Quando pega o setor informal, pega todo mundo, ainda não recuperou o que era 98. Mas o movimento é uma tendência de recuperação, que o movimento é muito parecido. Até tinha as dois gráficos, mas é muito parecido, não precisamos levar. Bom, aqui esse gráfico, acho que todo mundo deve conhecer, né? É o gráfico que mostra como evoluíram as negociações coletivas, né? Em vermelho, acordos abaixo do NPC, em amarelo, igual ao NPC e verde acima do NPC. Né? Se a gente for ver aqui nos últimos anos, acima do NPC, lá em 2006 foi 85%, 2007 87%, 2008 76%, 2009 teve 79%. Então a gente percebe que as negociações de 2009 elas foram melhores em alguns aspectos, piores em outros. Dá para dizer que tiveram as mesmas conquistas, ou seja, né? Os ganhos foram um pouco menores, mas mais categorias tiveram ganho. Abaixo do NPC teve menos gente. Então a gente conseguiu, apesar da crise, ter boas negociações coletivas no que trata do aspecto salarial. Reajuste salarial. O balanço das negociações é um balanço só do reajuste salarial. Então a gente percebe que ele melhorou até 2004, depois ele piorou até 2003, depois foi melhorando. Né? O ano passado piorou um pouco, 2008 era prenúncio da crise, e 2009 a gente, apesar da estagnação, a gente teve, e os dados que já tem de 2010 apontam que as negociações coletivas em 2010 estão melhorando, tá? Os primeiros 2, 3 meses aí de negociação coletiva tem mostrado uma melhoria, ou seja, inclusive nos ganhos reais, né? Ganhos reais um pouco mais significativos do que do ano passado. Pelo menos esses são a gente ainda tem poucos acordos fechados, né? Database em março muita gente não fechou. Janeiro não é um mês de muita database, então a amostra ainda é pequena, né? Fevereiro ainda tem categoria que não fechou, mas o que a gente já tem, já se percebe que os acordos estão melhorando. Tá? Bom,
Então, alguns dados, né, quanto à qualidade do emprego, se é que a gente pode falar assim. Dados da pesquisa da PED, que são 6 regiões metropolitanas do Brasil, mostram que 18% dos assalariados, não é da população trabalhadora desocupada, dos assalariados, né, que tem chefe, né, daquele que trabalha para alguém, 18% não tem carteira assinada de assalariado, né? O rendimento médio dos ocupados ele é inferior ao dos assalariados. E ainda um rendimento médio bastante pequeno, né? Bastante baixo, R$ 1.300. E 36% dos assalariados trabalham mais do que a jornada legal. Ou seja, 36% dos trabalhadores fazem horas extras. É um percentual bastante elevado. Né? E a taxa de desemprego média nessas 6 regiões metropolitanas é 14%. Né? Uma taxa de desemprego que baixou nos últimos anos, é bem verdade, né? A gente pegar lá no final da década de 90 estava em média em torno de 20%, 21%, caiu para 14%, mas continua uma taxa extremamente elevada. Né? Então essa é, né? Apesar das melhorias dos últimos anos, bom, a situação ainda é muito ruim. Né? Salário baixo, taxa de desemprego alta, ou seja, a gente tem que lutar muito para melhorar. O que é importante a gente fixar aí dessa discussão da conjuntura econômica e das negociações, né? A perspectiva da economia para o ano de 2010 é de um crescimento entre 5% e 7%, falam, né? Os mais pessimistas falam em 5%, os mais otimistas falam em 7%. Vamos ficar com uma média, né? A economia em 2010 deve crescer em torno de 6%. Tá? As negociações coletivas em 2009 já foram, em termos de reajuste, foram boas para o movimento sindical. A gente conseguiu, né, reverter aquele discurso da crise, a gente conseguiu se mobilizar, né, e fez umas boas negociações. Bom, tá? A gente vê que a evolução do mercado de trabalho, a redução do desemprego, melhoria dos salários, ela vem sendo contínua, mas lenta. Né? Bom, esse ano de 2010, a perspectiva é, bom, num período de crescimento, né, superada a crise, bem superada pelo país e pelos trabalhadores, de alguma forma, né, além das expectativas, bom, é um ano para avançar. Então é um ano que aponta uma melhoria nas negociações. Tá? E abre a possibilidade justamente para negociar não só salários. A gente tem que sentar na mesa pensando não só em negociar salário, mas a gente pode avançar em outros pontos. Né? Um ponto que está sendo bastante discutido, inclusive as centrais sindicais demandaram do Diese, estudos, e agora vai se abrir um projeto, é a saúde e segurança do trabalho. Né? Que é um ponto que está intimamente relacionado com a intensidade da jornada de trabalho, com a extensão da jornada de trabalho. Né? Quanto mais extensa a jornada de trabalho, quanto mais intensa, maior as doenças ocupacionais, maior o número de acidentes. Né? Os dados mostram, né? Quando é que ocorrem os acidentes do trabalho? Sua grande maioria é no fim da jornada. Sua grande maioria é nas horas extras. Tá? Então, a extensão da jornada, a intensidade está intimamente relacionada com a saúde e a segurança. Né? Bom, a questão da qualificação, né, em períodos de crescimento, e a gente pode usar um pouco o discurso patronal que diz, falta mão de obra qualificada, que é um discurso que eu sempre olho com um pé atrás. Né? Falta mão de obra qualificada. Bom, dobra o salário e vê se não aparece. Né? Primeira pergunta que a gente tem que fazer, se aumentar o salário vai aparecer ou não vai aparecer? Eu acho que na grande maioria dos casos aparece. Então a gente tem que usar esse discurso empresarial para dizer, então tá, falta mão de obra qualificada? Bom, vamos qualificar. A empresa vai entrar com o quê? A empresa vai liberar o trabalhador mais cedo, ou o trabalhador vai ter que se qualificar de noite, de madrugada, sábado e domingo, ou vamos trabalhar, né, vamos conquistar essa qualificação em acordo coletivo. Né? Bom, e pode-se discutir tempo de trabalho. Então, nas negociações, né, além de avançar em reajustes, a gente pode avançar em outras coisas, porque é um ano muito propício para a negociação coletiva. É um ano que, né, os ventos estão nos ajudando. Bom, quando se discute tempo do trabalho, passa mais uma, depois a gente volta. Né? É legal a gente falar, e que a gente está usando muito na campanha pela redução da jornada de trabalho, que não é só a redução da jornada que interessa. Quando a gente fala em jornada, a gente tem que falar em 3 dimensões. Na extensão,
A jornada ela tem 3 dimensões. Ela tem a dimensão da extensão, que é qual é a jornada legal, aqui no Brasil de 44 horas, mais horas extras. Então, quando dizer, qual é a extensão da jornada de trabalho? Bom, no Brasil é 44 horas e o número ilimitado de horas extras, porque não tem limitação de horas extras no Brasil. A maioria dos países do mundo limita as horas extras. Só pode fazer 200 horas extras anuais, só pode fazer 10 horas extras na semana. No Brasil não tem limitação, tu pode fazer o número de horas extras que o patrão mandar, né? Não tem limitação. Então, essa discussão tem que ser feita. E essa discussão é a discussão que o movimento sindical faz, né? Tem uma negociação no Congresso para reduzir a jornada de trabalho, discussão na negociação para aumentar o adicional de horas extras, que é uma forma de tu reduzir também. Se for mais caro, bom, talvez, em vez de fazer hora extra, o empresário contrate. Agora, essas outras dimensões, elas são muito pouco discutidas. Uma é a questão da intensidade. Ou seja, então, se a gente vai... O Diese tem um sistema de acordos e contratos coletivos, né? Que é um banco dos acordos coletivos. São 700 acordos coletivos no banco do Diese, dos sindicatos mais representativos do Brasil. Tu vai buscar uma cláusula que negociou a intensidade do trabalho para reduzir a intensidade do trabalho, não encontra. É raríssimo. Discutir pausa para café, discutir ritmo de máquina, discutir na reestruturação produtiva, discutir a multitarefa. Isso é dificílimo. E isso está relacionado, porque não tenham dúvida, né? Se a gente conquistar a redução da jornada de trabalho para 40 horas, no dia seguinte vai ser intensificado o ritmo de trabalho. A gente vai trabalhar menos horas durante o dia. Bom, mas mais. E vem. Então a gente tem que colar essa negociação junto. Né? E já pode, nas datas base, ou seja, na negociação da categoria, já ir discutindo isso aqui, botar em ponto de pauta. Né? As centrais, eu não sei se foram todas as centrais, mas no começo da campanha, que essa campanha que hoje tem a possibilidade de ser vitoriosa, ela começa em 2001. Né? Lá por volta de 2003, estavam praticamente todas as centrais da época, né? Porque as centrais foram mudando. E em 2004, 2005, as centrais elas orientaram todos os seus sindicatos da base botar na pauta de reivindicação a redução da jornada de trabalho. Eu não sei se foram todas as centrais, tá? Eu me lembro 2 ou 3 fizeram isso. Então a maioria dos sindicatos tem na pauta, por orientação das suas centrais, a redução da jornada de trabalho. Muitas vezes ficou só na pauta lá, não era bandeira efetiva, né? Não tinha aquela batalha, mas estava na pauta. Bom, mas é importante colocar isso, a discussão da intensidade e a discussão da distribuição também, né? Quando se trabalha, né? Que é o tal do banco de horas, é o tal do trabalho aos domingos, trabalho noturno, né? Que isso também pode levar a piora das condições de trabalho e de vida, né? Uma coisa é trabalhar 44 horas de segunda a sexta. Outra coisa é conquistar a redução da jornada para 40 e trabalhar no domingo, trabalhar de madrugada. Bom, reduzir a jornada, mas piorou a qualidade de vida porque tu mexeu na distribuição da jornada. Né? Então isso também tem que ser discutido junto. Tudo isso tem que ser discutido junto. Né? No Congresso Nacional é muito difícil discutir intensidade. Bom, então se discute a extensão. Na mesa de negociação, bom, vamos discutir a extensão, mas vamos discutir a intensidade, vamos discutir a distribuição. Então essas 3 dimensões elas são importantes. Aí. Tá? Então, eu queria falar um pouco da campanha da redução da jornada, tá? Que agora está chegando num momento importante, né? Que ela não é nova, ela começa em 2001 com a criação de um site. Em 2003 todas as centrais sindicais da época passam a fazer parte da campanha, é feito um comando da campanha que se reúne mensalmente não, quase semanalmente, era semana sim, semana não. Tá? Em 2002, 2003, 2005 teve no Fórum Social Mundial teve seminários, né, seminários internacionais para se discutir.
2003 teve a participação no Fórum Social de Brasília, teve discussão na Câmara dos Deputados em Brasília também. 2004 tem o lançamento oficial da campanha em Brasília. 2007 a marcha. 2008 o abaixo-assinado. 2009 a aprovação da PEC pela Comissão Especial da Jornada de Trabalho na Câmara Federal. Essas são algumas dos movimentos, né? Em cada estado teve muito movimento. Acho que foi a Força Sindical que referiu aqui na mesa, que está fazendo nos municípios, né? Aqui a Força Sindical lá no Rio Grande do Sul também fez. A CUT também está fazendo. Enfim, aqui são alguns da campanha, mas tem uma série de movimentos de sindicatos isolados, de centrais, enfim. Ou seja, o movimento é grande e ele, eu não diria que começa em 2001 e aquece com todas as centrais participando em 2002, 2003. Tá? Então não nasceu hoje esse movimento. Né? A última conquista foi em 88, na Constituição. Depois disso teve alguns movimentos um pouco mais fracos, em 90. E a partir de 2013 começou esse movimento pela redução, que tem grande possibilidade de sair vitorioso. Pode passar, Sandra. Bom, por que é preciso reduzir a jornada de trabalho? Bom, a taxa de desemprego no Brasil ainda é muito alta, né? 14% na média. Se a gente pegar nos estados nordestinos, a média é maior, é de 20%. Tá? Bom, a jornada de trabalho no Brasil é uma das mais altas do mundo. A jornada média, ou seja, jornada legal, mais horas extras, a do Brasil é uma das mais altas do mundo. O ritmo do trabalho, principalmente durante a década de 90, ele se eleva muito, né? Com a reestruturação produtiva, com as leis de flexibilização, as leis trabalhistas de flexibilização, elas vão intensificando o ritmo de trabalho. Bom, e com uma jornada tão extensa, os trabalhadores não têm tempo para se qualificar, não têm tempo livre, não têm tempo para a família. Então, por isso que é preciso reduzir a jornada de trabalho. Tá? Bom, aqui alguns dados. E a gente fez questão de separar esses dados, porque teve uma cartilha da CNI e da Patronal da Indústria e da Confederação Patronal do Comércio, que era uma cartilha mentirosa. Tá? Ela tinha dados... dizer que é mentirosa é forte, porque ela não mentia, mas ela induzia o erro. Ela colocava a jornada de trabalho na Alemanha, 48 horas. É a jornada máxima de trabalho, incluindo hora extra. E comparava com a do Brasil, que é de 44. Então dava a entender que a jornada na Alemanha era maior que a do Brasil. Só que da Alemanha incluía as horas extras, a do Brasil não. Então pegava vários países que incluía a jornada máxima com horas extras e dizia que a máxima poderia ser de 48 e no Brasil 44. Então a gente fez questão de colocar, essa aqui é a jornada, não é a jornada legal, é a jornada média feita nos países. Então Hong Kong 45, Bulgária 41, Croácia 41, Japão 40, França 35, Alemanha, na média se trabalha 38 horas na Alemanha, ou seja, a jornada média, incluindo horas extras, ela é bem mais baixa nos outros países. Tá? O Brasil tem uma jornada média superior à jornada de trabalho mundial. Bom, outra slide que é meio para responder informações não verdadeiras. Saiu um artigo de um professor da USP contra a redução da jornada de trabalho, onde ele colocava que a maioria dos trabalhadores já tinha jornada inferior a 40 horas, a 44 horas, que a maioria dos trabalhadores estava na faixa das 40 horas. Tá? Bom, pegando os dados dos assalariados formais, que a gente sabe que o servidor público tem 40 horas, no setor privado, trabalhador com carteira assinado, 86% tem jornada de entre 41 e 44 horas. 85% de 44 horas. Tá? Aí tu tem
9% que tem até 39 horas, que aí pega trabalhadores parciais, com jornada de 20, de 10 horas, que também é um problema, né? E 40 horas são 4%. Então, apenas 4% dos contratos de trabalho no Brasil tem 40 horas. Né? Principalmente em grandes empresas, montadoras de 40 horas, são 4%. 86% é jornada de 44 horas. Ou seja, então essa é uma legislação, se aprovada, se a jornada de trabalho reduzir legalmente para 40 horas, vai beneficiar 86% dos trabalhadores assalariados do Brasil, com carteira de trabalho assinada. Esperou. Tem 2 contratos. Professores. Então isso a gente está falando do setor formal, beneficia 86%, 85% dos trabalhadores, 86%, né? E a gente sabe mais do que isso, que a jornada de trabalho legal, ela tem um que a gente chama, fazendo uma relação com o salário mínimo, um efeito farol, né? O salário mínimo, ele é para o setor formal, mas a gente sabe que ele é uma referência para o setor informal também. No setor informal tu vai ver o salário mínimo é o mesmo valor, apesar de estar a revelia da lei, não ter carteira assinada, mas paga o salário mínimo. A jornada de trabalho, ela também é uma referência para o setor informal. Então, se reduzir no setor formal legalmente, o setor informal se beneficia também. Aqueles trabalhadores sem carteira acabam se beneficiando também. Bom, aqui alguns cálculos, tá? E eu já vou indo para o fim. Como é que a gente chega no número de 2 milhões e 500 mil trabalhadores, 2 milhões e 500 mil postos de trabalho que seriam gerados, né? São 25 milhões de trabalhadores com carteira assinada em 44 horas, né? Então sobrariam 4 horas de cada um, divide por 40, dá 2 milhões e 500 mil. São dados de 2007. Tá? Ou seja, então esse é um cálculo simples, né? Tu pega o número de trabalhadores que tem vínculo de 44 horas, multiplica por 4, né, que é o número de horas que sobraria, divide pela nova jornada, geraria 2 milhões e 500 mil empregos. A gente sabe que se reduzir a jornada não vai ser bem isso que vai acontecer, né? Porque os empresários vão compensar fazendo mais horas extras, substituindo por máquinas, intensificando o ritmo, mas esse é um parâmetro importante. Né? Tem o potencial de gerar 2 milhões e 500. Vai gerar? Provavelmente não, mas vai se aproximar desse potencial se tiver uma legislação limitando horas extras, se tiver uma legislação limitando o banco de horas, se aumentar a fiscalização, se aproxima. Dependendo do que vem junto, se aproxima. Né? Com certeza vai gerar empregos. Né? E um número importante, uma referência importante é os 2 milhões e 500. Né? Que é a possibilidade, né? O potencial de geração de empregos. Tá? Bom, e outro estudo que a gente fez, pegando o número de horas extras que é feito no Brasil, se eliminasse as horas extras, supondo, a gente sabe que isso nem é reivindicação, mas enfim, só com a eliminação das horas extras geraria 1 milhão e 200 mil empregos. Tá? Se fosse utilizado como contratação. Então, se a gente conseguisse diminuir a extensão da jornada de trabalho brasileira, isso é um potencial de geração de novos empregos muito grande. Bom, por que é possível reduzir a jornada de trabalho? A produtividade do trabalho cresceu 84% nos últimos 20 anos. De 88 a 2008, cresceu a produtividade do trabalho 84%. O rendimento médio diminuiu 37%. Ou seja, a produtividade do trabalho aumenta e não é repassado para o trabalhador. Né? Teve uma diminuição do rendimento médio. O peso... Passa uma. Olha só o gráfico, é impressionante esse gráfico. Né? Aqui é a produtividade do trabalho. E aqui é o rendimento médio. Ele cai. Está crescendo a produtividade do trabalho e o rendimento cai. Então, toda essa diferença aqui, isso aqui pode ser repassado para o trabalhador, que tu manteria a distribuição de renda lá de 20 anos atrás.
né? Toda essa produtividade que ela foi apropriada pelo capital. É essa a diferença aqui. Volta uma aqui. Bom, e daí a gente vai ver qual é o impacto que isso dá nos custos das empresas. Na indústria, tá? O peso dos salários no custo de produção é de 22%. Tá? Dados da CNI. A gente nem está usando os dados do IBGE, que seria menor. Estamos usando dados da Confederação Nacional da Indústria, dados dos empresários. 22%. Se tu reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas, isso dá uma redução de 9% na jornada de trabalho. Passa duas. Se tu multiplicar 9% em cima de 22, tu vai aumentar o custo do trabalho para 23,99%. Ou seja, tu vai aumentar o custo do trabalho com a redução da jornada de trabalho se as empresas contratarem pessoas para ocupar essa jornada em 1,99%. A produtividade do trabalho aumentou 84%. O aumento de custo com a redução da jornada de trabalho é de 1,99%. Bom, isso sem falar no outro detalhe, né? Bom, a produtividade do trabalho daqui para frente também vai crescer, vai continuar crescendo, né? Em 6 meses tu compensa isso. Mas olhando a gordura acumulada para trás. E um outro fator que é importante é o custo dos salários no Brasil, no setor industrial também, é um dos menores do mundo. É extremamente baixo. Sandro. Aqui alguns dados, ó, o custo horário da mão de obra na manufatura. A Alemanha, 37 dólares. Reino Unido, 29 dólares. França, 28 dólares. Coreia, que é um concorrente, 16. Brasil, 5,96. Tu vai aumentar o custo em 1,99%, vai para 6,10, 6,12. Ou seja, vai continuar extremamente baixo, não vai afetar a competitividade, coisa nenhuma. Você pensa, o que leva um país a ser competitivo? É financiamento de possibilidade de fazer financiamento a baixo custo, a taxa de juros baixa, é infraestrutura, é mão de obra qualificada. Isso leva um país a ser competitivo. É ter estradas, portos, aeroportos. Isso tem competitividade de um país. Isso torna um país competitivo. Não a mão de obra, pagar pouco para a mão de obra. Não é isso que torna um país competitivo. Bom, e por último, para a gente encerrar e abrir para o debate, já falei mais do que eu pretendia, né? Qual é o papel da redução da jornada de trabalho? Ele tem o papel de gerar emprego, sim. Tá? Eu não diria que é o mais importante. Tá? Eu diria que ele é tão importante quanto auxiliar na distribuição de renda. Tá? Ele aumenta o salário hora, ele gera novos postos de trabalho que vai empregar novos trabalhadores, ou seja, ele auxilia na distribuição de renda. Ele auxilia na diminuição das doenças ocupacionais. Ou seja, ele vai trabalhar menos tempo, né? Tem mais tempo para se recuperar, para trabalhar no dia seguinte. Tem mais tempo para o lazer, mais tempo para a qualificação profissional, ou seja, melhoria da qualidade de vida está se falando também. Né? Então, a redução da jornada de trabalho ele tem esses impactos positivos. Né? Distribuição de renda, geração de emprego, tempo para qualificação. Isso torna um país competitivo. Né? Trabalhador qualificado, não é trabalhador com baixo salário, é qualificado. Aí sim esse país é competitivo. Né? Então tem esses outros aspectos que são importantes na redução da jornada de trabalho. Bom, falei mais do que eu pretendia. Eu abro para o debate, não sei como é que a gente vai organizar aí o debate, mas bom, o que eu tinha para trazer era isso.